O que é que eu quero dizer com isso? São espíritos que poderiam já estar em outros locais e que não quiseram deixar a humanidade sozinha. Lilith. Lilith foi uma delas. Lilith foi uma delas. Salve Maria Padilha! Então Lilith foi uma delas, como outros, muitos seres. Ô João, qual que seria a possibilidade de você abrir um canal de Lilith passar uma mensagem pra gente? Só isso, só uma mensagem. Quando? Agora. Ou seria entretenimento da nossa parte? Pode ser. Pode ser? Pode. Se surgiu o pedido, talvez já tivesse escrito, né, pra ser assim. Então, se você puder, a gente pegar uma mensagem dela. Vou fazer até melhor, vou deixar que ela se manifeste por ela própria. Passar a mensagem. Para passar. Graças a Deus, é agora, hein? Ai, como eu vi, moço. Tá tudo bem com você, né? Graças a Deus, eu agradeço. Qual que é o seu nome? Meu nome é Maria Padilha. Mas o meu verdadeiro nome é Lilith. Porque o homem. Por que o ser humano, para o ser humano, é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? Porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Porque na quinta dimensão não existe bem nem mal. Isso é uma coisa do astral e da terra. Que aprisiona. Isso. Então a evolução hoje da humanidade não passa por Javé. A humanidade hoje passa pelo Cristo cósmico. Como essa... Javé foi o primeiro a ser desmantelado. E todos aqueles que, como centelhas divinas, como espíritos massacrados, conseguiram vencer as trevas, esses serão os próximos co-criadores a irem resgatar outro planeta. Não. Universo. Outro universo. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso ser mais? Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja. Muito bem, estamos aqui com o Novox. É um elemento. Qual que é a diferença para você entre elemental e elementar da quinta dimensão? Elementar não existe na quinta dimensão. O que é elementar? Um duende, por exemplo? Não, elementar não é um doente. Um elementar são formas psíquicas. Ou formas de pensamento. E são elementares. Criadas pelo homem. O duende, o silfo,
A salamandra e da água é qual? São elementais da natureza. E você é o quê? Um elemental da natureza. Como um silfo. Mais grandinho. Que a sua forma você já deu lá no começo. Sim, é a minha forma. A sua forma como a dos arcturianos. Isso. Que altura que era? Em metro. A sua civilização. Depende da evolução do espírito. Entendi. E da necessidade do momento. É porque a sabedoria do espírito dá-lhe a altura. Dá-lhe a verdadeira forma. Então quando se diz que existe Exu de 12 metros, não é verdade. É verdade. Porque é que não há de ser? Claro. Vocês é que são muito pequeninos. Graças a Deus. Então, tem essa relação, por enquanto já soubemos um pouco mais sobre si, sobre você. Então vamos voltar aqui. Por que não havia colônias espirituais de luz antes da criação de Lúcifer durante a jornada de Jesus na Terra? Aquela presença dele foi útil de alguma forma para a criação das mesmas? Se nós voltarmos um pouco atrás, Jesus, ele disse em capela aos capelinos que os viria a ajudar. Pessoalmente. Pessoalmente. Então, quando alguém vem ajudar outro, ajuda sobre todas as expressões. Não é? Para não estarmos a falar em formas, porque formas pode significar uma data de ter vários significados. Expressões é aquilo que Jesus vem, expressa-se pelo ar, pelo éter, pelo fogo, pela água, pela terra. Entende? Então, essas expressões eram as promessas do Cristo em capela. Queria, em algumas expressões, construir locais para que esses espíritos pudessem passar as suas provações e as suas regenerações em campos de luz, fora do desequilíbrio transmitido pelos Daimon. Então a encarnação aqui, que segue um padrão do não livre-arbítrio, faz parte da lei de Vishnu para que a pessoa, ainda que na matéria, tivesse condição de olhar para si e reconhecer a profundidade dos seus apegos e trabalhar nisso para se libertar. Sim. Nas provações. Mas para que isso acontecesse, teriam que ser criadas maneiras ou condições para que o espírito pudesse fazer isso. Porque o espírito não iria conseguir fazer isso no inferno. Não é? Porque quem é que é o espírito que quer fazer a provação e estudar? Ninguém. O espírito que mais queria era descansar, entretenimento. Então, a promessa de Jesus cumpriu-se. E queria o prazer sensorial pela entrega aos vícios da matéria. Sim. Claro, continua, por gentileza. Quando ele está aqui, quando ele faz essa pausa, para quem não está vendo, ele mexe a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse vendo muitas fotografias. Ele está fazendo isso agora, para buscar algum tipo de informação que ele precisa passar com maior, talvez, precisão. há pouco também, no diálogo interior que já fizemos antes. Sim, pediu uma licença. Sim. E eu falei que Jesus, primeiramente, se manifestou
no astral. Aham. Ele, no astral, o que ele fez foi procurar espíritos que tivessem a capacidade de iniciarem com ele a missão. Ou seja, ele conseguiu andar nas zonas abissais sem que fosse notado, sem que fosse visto. O Merkaba. Isso. E começou então a colocar no princípio do espírito que se encontrava nas zonas infernais códigos que iriam nos preparar para que eles próprios reencarnassem na Terra e pudessem fazer as preparações aos outros. Primeiro vieram e prepararam-se, depois de estarem preparados, foram os precursores do Cristo, que a doutrina espírita fala os precursores do Espiritismo. E não é os precursores do Espiritismo, é os precursores de Jesus. Todos esses precursores em tempo, certo? Começaram então a despertar aquilo que Jesus lhes tinha despertado. Em grau menor, mas com qualidades melhor do que aquelas que eles tinham, que não estavam ativadas. Aí aparecem os primeiros médios sobre a Terra. Os médiums. Então ele teve... Essa ação de Jesus influenciou até no DNA cósmico. Certo. Porque o DNA cósmico pertence ao Cristo cósmico. Claro. É fácil para Jesus fazer isso. Após o nascimento desses médios, os primeiros seres que se começaram a manifestar contra isso que estava a acontecer e a tentar desvirtualizar esses homens foram magos negros, não é? De tempos mais antigos, não é? Que começaram a descer sobre esses médios, a causar intrigas, a causar preocupações. E veja que os hebreus não evoluíram mais mediunicamente. Isso não estamos a considerar todos. Considerar todos. Não estamos a considerar todos. Estamos a considerar simplesmente aqueles que não fazem isso. Tá. Então, o que é que eles conseguiram? Conseguiram que Moisés proibisse isso. Eles quem? Os Diamonds. Que conseguiu que Moisés proibisse. Então, mais uma vez naquele lugar, não se deu avanço superior à mediunidade. Ela foi abafada. Entende? Então Jesus tinha noutro povo não tão arranjar aqui a palavra certa. Tão ortodoxos, não é? No judaísmo. Então ele encontrou nos samaritanos essa faculdade mediúnica que os Diamonds não conseguiram, que os Diamonds conseguiram através de Moisés interromper. Não é? Mas como eu disse que Jesus teve precursores, ele não teve só um. Ele teve milhares. Então, num povo,
os daimons, que são também eles criações de Javé, e alguns o próprio Javé, não é? Isso depois poderemos fazer mais tarde um estudo sobre isso. Sobre o quê? Deixa eu anotar aqui. Sobre a relação que existe entre os daimons e Javé. E já vê. Sim. Porque logo a gente já tem numa outra oportunidade um estudo para fazer sobre Jesus e seus dons mediúnicos. Mas vamos terminar esse assunto. Então Jesus conseguiu então que a mediunidade nunca fosse calada. Nunca. Saibam agora vocês, meus queridos amigos que me estão a ouvir, porque que o judaísmo, que não passa de uma história de um povo, como por exemplo o brasileiro, alguns brasileiros sabem melhor a história do povo hebreu do que a sua própria história. E de histórias não se fazem ascensões. Não entendi. De histórias não se fazem ascensões. O ser não obtém a autorrealização. O ser não obtém transcendência. Porque aquela história do povo judeu que se chama Antigo Testamento é para o povo judeu. E ali estão todos os códigos que fecham qualquer dom à humanidade. Só de ler? Só de ler. Deixa eu resumir, ver se entende direito. A história do povo judeu, contida no Antigo Testamento, não deixa de ser uma história e não proporciona ascensão de ninguém. Não. E foi propositalmente ali colocada para fazerem com que todos os seres que se agarrassem a essa história sofressem a influência da combinação dos códigos contidos nas letras, isso, fechassem a mediunidade. fechassem a mediunidade. Você tem a ver com a glândula pituitária? Sim, principalmente com isso. Quando vem mais tarde o cristianismo, Jesus, da realidade em que ele se encontra já há algum tempo, ele conseguiu, através de João, o que estava em Patmos, peço desculpa. Graças a Deus. Não falar. Não é para falar? Mas eu vou falar, é só tirar e eu vou falar. Meus amigos, graças a Deus. Acha que é fácil o trabalho, né? Não é fácil. Não é fácil. O que esse médium tem passado não está escrito, meu querido. Meus queridos, não está escrito. Graças a Deus, né? Mas tem o suporte todo dos seus guias espirituais aqui. O próprio Novox, né, o João, está cuidando bem dele. E ele disse que vai fazer e não rebate nenhum ataque de ninguém e deixa chegar para que quem ataca também aprenda. E eu perguntei numa outra oportunidade por que ele faz isso. Deixa esses ataques continuarem, porque para ele seria tão simples quanto bloquear. Mas é uma oportunidade de avanço e autorrealização também para esses espíritos que ele nomeou de fracos, né? Então assim que ele estiver pronto aqui na recalibragem, ele vai me fazer um sinal e eu já vou passar aqui a palavra para ele. Ele, através então de João, que estava preso na ilha de Patmos, ele conseguiu transmitir o livro Apocalipse,
que foi uma forma de mostrar à humanidade aquilo que no futuro iria acontecer, numa ampla visão e numa única intenção de fornecer códigos, primeiramente, para ativar a mediunidade. Em segundo lugar, para que o homem pudesse ter um mapa onde se pudesse basear para caminhar, onde Jesus, em certas alturas, mostra realmente as várias manifestações de Javé, como aquele leão alado, como outras manifestações que aí são apresentadas por Jesus que iria acontecer. Então, o Apocalipse demonstra-nos a grande preocupação de Jesus para que possa a humanidade nesta era que está bloqueada, que tem uma espiritualidade boazinha, muito boazinha, caridosa, muito caridosazinha, não é? Baseada em prisões, em sentimentalismos desgovernados, não é? Que essa humanidade, com essa pseudo-luz, começasse a entender que a espiritualidade vai muito além de curar os outros, não é? A mediunidade é a possibilidade do ser se curar a si mesmo. E quando se cura a si mesmo, o reflexo de sua cura é a cura aos outros. Poderei-vos dar um exemplo. O homem vaidoso, quando vai ao espelho, Quando vai onde? a um espelho, ele arranja-se todo, penteia-se, faz tudo. Do outro lado acontece a mesma coisa. E só acontece do outro lado porque o homem é cuidadoso deste lado. Não é? Porque ele cuida de si, porque ele se arranja, não é? Não é? O outro lado também faz isso. Agora, quando o homem olha para o espelho, se maltrata, faz coisas tortas, e depois chega lá, 5 minutos depois vai arranjar-se o cabelo, tudo. Então chama isso visões repetitivas, visões obsessivas, que um ser não consegue ultrapassar, porque quando se olha no espelho, mostra várias ações sobre reações e reações e reações, que o fazem umas vezes ser o capetazinho e outras vezes ser o beato Salu. Entendeu? Por que essa lua aí? Porque prega a palavra e nunca sai daquela loucura. Enquanto aquele que tem só uma única reação em si, que é consciente de todas as coisas que ele possa ler, que ele possa doar, as coisas reais são aquelas que ele sustenta e desperta em si mesmo. Nossa. Em si mesmo. As pessoas podem ler, sim, devem ler. Mas não levem tudo à letra. Deixem que os vossos tesouros, falados pelo Cristo, na forma de Jesus, deixem que os vossos tesouros despertem, porque Ele está dentro de vós. Sejais como as criancinhas e venham até mim. Entendeu? Então, as criancinhas, quando
quando estão puras, quando querem chegar ao Pai, quando querem chegar ao Cristo Cósmico, o que mais levam são palmadinhas, a que nós chamamos os obsessorzinhos, que pelo caminho vão querer tapar o médio. Mas não é para o pessoal pensar que o obsessor é mau, é mais um escravo de si próprio, né, e das suas conveniências. Eu não estou aqui de forma alguma a querer gerar confusão. A palavra obsessorzinhos é uma metáfora para dizer que são pequenas dificuldades que surgem, que alguns espíritos possam causar, mas que não têm a mínima importância. Porque quando o ser ganha a sua capacidade, o que ele mais faz no seu caminho de evangelização, de doutrinação a si mesmo e aos outros, o que ele mais faz é ajudar aqueles que não querem que ele seja íntegro. Por isso que quando eu falei com o monge taoísta, e o mestre Shun, o Wong Tai-sin, o próprio São Francisco, que foi falar com o monge, quando eu até mencionei como que pode São Francisco vir falar através da mediunidade de alguém, ele disse que aquilo que está mais sublime, mais alto, tem a satisfação de estar com aquilo que acredita ser menos sublime e mais baixo. É por aí? É por aí. Nós podemos lembrar as palavras de um irmão, que os espíritos que partilham a vida com esse irmão, o que eles dizem, que só um pouco. Tá aqui o João então fazendo a sua busca. Ele mexe muito pouco a cabeça de um lado para o outro, como se com os olhos fechados, como se o olho olhasse para um lado e para o outro. Vamos aguardar aqui o seu retorno. Ele vai buscar a informação e volta com ela de maneira precisa. Bom, já temos experienciado isso até agora. Vamos ver na hora que ele voltar aqui. Aqui estamos. Como diz então o nosso irmão médio aqui no plano encarnado, que a Madre Teresa de Calcutá fala com ele através da sua psicografia, na qual ele escreveu um livro, que diz que os céus estão completamente vazios. Certo. Os céus. Os céus, Madre Teresa falou com o médio Henrique através da sua... Não, com um médio, com outro médio, claro, que já escreveu o livro de Madre sim, Teresa. Entendi. E diz que os céus estão vazios. Que se encontram todos os espíritos de luz junto dos homens para ajudá-los a trabalhar na evolução. Então, se trabalhar na evolução não quer dizer progredir em relação a uma meta, mas ajudar os homens na autorrealização, que estão na prisão e têm o potencial de dela libertarem-se. Com tudo isto eu estava a dizer somente para fortalecer a palavra desse monge. Entende? Quando... Fala. De que o espírito, quanto mais alto está, mais próximo daquilo que é. Quanto mais alto e mais sublime é, mais perto ele quer estar daquilo que é menos alto e menos sublime. Isso. Era simplesmente para fortalecer essa sua ideia. Todos esses mecanismos dos espíritos, e agora sem querer fazer piada sobre isso, os espíritos do som, os espíritos já
conseguiram vencer a matéria. Os espíritos que já não são só movimento, mas sim são espíritos já com som e movimento. O que é que eu quero dizer com isso? São espíritos que poderiam já estar em outros locais e que não quiseram deixar a humanidade sozinha. Lilith. Lilith foi uma delas. Lilith foi uma delas. Salve Maria Padilha! Então Lilith foi uma delas, como outros, muitos seres. Ô João, qual que seria a possibilidade de se abrir um canal de Lilith passar uma mensagem pra gente? Só isso, só uma mensagem. Quando? Agora. Ou seria entretenimento da nossa parte? Bom, pode ser. Pode ser? Pode. Se surgiu o pedido, talvez já tivesse escrito, né, pra ser assim. Então, se você puder, a gente pegar uma mensagem dela. Vou fazer até melhor, vou deixar que ela se manifeste por ela própria. Passar a mensagem. Para passar. Graças a Deus, é agora, hein? Ai, como eu vi, moço. Tá tudo bem com você? Graças a Deus, eu agradeço. Qual que é o seu nome? Meu nome é Maria Padilha. Mas o meu verdadeiro nome é Lilith. E a senhora é um desses espíritos que tem o potencial e o cabedal de viver uma outra realidade, decidiu ficar para ajudar a humanidade? É verdade. Mas sabe que nem sempre as pessoas acreditam que isso seja possível. Porque eles veem em mim uma coisa que não existe. Como você pode ver, eu estou aqui falando com você e não estou sequer fazendo aquelas risadas, aquelas palhaçadas, aquelas coisas assim. E isso significa a minha evolução. Claro. Já sou bem educadinha. Já sou bem velhinha. E já consigo entender de que muita bagunça não é bom. Olha. Entendeu? O que eu posso dizer para passar para você, Isso, para a humanidade. é assim, então. Não pensem que estão sós. Não alimentem essa ideia de que estão sós. Nem alimentem a ideia dos outros que estão sós e que se sentem sozinhos. Façam o contrário. Não seja uma pessoa só, Vossa Mercê. Vossa Mercê, seja todos os outros. Faça para si, faça para os outros aquilo que queria que os outros fizessem para si. Se você for uma pessoa boa, se você me acreditar que existem coisas boas na sua vida, isso você vai passar para os outros. Salve Maria Padilha! E os outros vão ficar felizes. Oh. Não é assim, moço? Sim, senhora. Para quem tá conversa. Pra que muita conversa? Para que muita complicação. Para que muito grito. Olha, eu que costumo fumar, nem tô fumando, nem bebendo. E agora lhe pergunto só uma coisa antes de eu partir. Como eu cheguei aqui? Balançando, mas com o som. Olha. Você não viu? Vi. Fiz assim. Sim. E deu o som para fora. Quando ela desfez assim, ela colocou a mão na cintura e mexeu de um lado para o outro, né? É, isso aí. O que significa que somos espíritos do som. Somos espíritos superior.
E reconhece que está interagindo num lugar de movimento. Isso. É isso? É isso aí. Bem, minha gente, um beijo no coração para todos. Não sejam filhos da puta. O que é ser filho da puta? Filho da puta. Filho da puta é uma coisa muito engraçada. Nem todo aquele que é, nem todo aquele que não é gostar de ouvir. Uhum. Filho da puta é aquele que nasceu numa mulher. Uhum. Entendeu? Uhum. Não podemos chamar filho do puto. Uhum. É filho da puta. Uhum. Mesmo. Entendeu? Você, oh, minha bênção. Você pode ser uma besta, um animal, mas sua mãe tá aqui e ama você. Entendeu? Não sejam, mas o que é? Tá pedindo um tipo de comportamento mais consciente? É que nem aquilo que eu digo. Vocês são maus, são isto. Fazer mal uns aos outros. Você não cumpre as leis que eu digo. Seu filho da puta. Mas não se preocupe, que eu amo você, meu filho. Aqui vou eu, já fui, tô indo. Salve Maria Padilha! Então já tivemos uma manifestação de Lilith, Dona Maria Padilha. E vamos ver aqui se o Novox já está retornando. É sempre uma festa quando Lilith chega. De uma forma simples, chega sempre ao coração dos outros. E eu percebi que é uma coisa muito simbólica também que eles representam. Tudo aquilo que Exu e Pomgira representam é um mistério sobre mistérios. E em cada mistério existe uma funcionalidade em que Exu usa esse mistério para poder auxiliar os homens, os animais, as pedras, as flores, os sóis, os seres elementais e os seres elementares. São formas que Exu utiliza para chegar a um mundo vasto. Entende? E um gesto, um simples gesto de abanar o braço, um simples gesto de rodar a saia, pode representar uma grande energia cósmica a limpar muitos espíritos e homens. Das cargas que os robotizam. Isso, sim. Porque quando você recebe um passe, ou o espírito faz um descarrega você, você parece que fica dentro de uma realidade que está fora da sua, que você não controla, mas que você se sente bem. Portanto, isso é o sintoma da Pomgira e do Exu e de outros espíritos, lógico, a manifestarem-se com os seus mistérios, limpando os homens. Pegando em Lilith novamente, para que vocês possam compreender que não interessa a forma como o espírito se expressa, mas sim o amor com que ele decidiu fazer aquilo, se expressar daquela maneira para estar à altura de cada ser humano. Porque há homens que não teriam condições de me compreender a mim. Como existem os homens que me podem entender a mim, que não têm a capacidade de compreender Lilith.
porque não é um nível de cultura, mas a ligação que os seres têm com os espíritos. Os espíritos, como eu disse, do som. Porque os espíritos ainda presos ao movimento, que cria os 5 sentidos, os quais eu digo que são ilusórios, completamente ilusórios. Os espíritos desse movimento e com os seus sentidos manipulados, estragados, completamente ilusórios. Esses espíritos do movimento, eles tornam-se tão densos, tão densos, tão densos, que esses espíritos do som têm que se colocar à altura de cada um, retirando um processo de retenção da sua energia, ou seja, o espírito de luz o espírito de som está a doar amor, mas ele, para se autoajudar e para ajudar o outro espírito, ele prende a sua energia e coloca-se ao grau evolutivo de cada espírito. Para que sejam todos compreendidos. Entende? Esta foi as coisas que Jesus mais pediu. Amai-vos todos uns aos outros. Como eu vos tenho amado. Isso. E quando ele desce, e se mantém 3 dias em plena atividade, no umbral, Jesus tem junto consigo umas equipas preparadas que iriam com ele fazer a divisão das trevas. Divisão do quê? Das trevas. Tá. Ou seja, das zonas astralinas. Não são abissais ainda. Porque até essa altura de Jesus não existia aquelas realidades que existiram depois dele. Porque os espíritos iam todos para o inferno, não é? Sim. Não é? Então, ele teve necessidade de chamar as suas equipas, já tendo os seus maiorais influenciando todos os elementos. Nós podemos ter a certeza, por exemplo, quando existe um fogo a nível planetário, esse elemento fogo pertence a alguma entidade. Há quem diga que é o Exu Pinga-Fogo. Não, é o Exu Tiriri. Ele é que, quando vê que a humanidade não se comporta, que não faz a distribuição bem feita daquilo que o Pai plantou em todas as zonas organizadamente, porque a organização do Pai não é aquela organização que o homem tem. É as uvas, as vinhas, as oliveiras, a colheita de tomates, tudo assim tão organizado. Jesus e o seu pai, ele quando lançou todas essas árvores, ele misturou-as todas. Quando lançou o quê? Quando plantou as sementes na terra dessas árvores, ou seja, eles já lá estavam, as árvores já lá estavam como micro-organismos latentes. Claro. Então, quando ele lançou isso, quando ele despertou isso, tudo isso cresceu. E então, as ervas daninhas tinham que aprender a crescer. Ganharam inteligência e começaram a trepar pelas maiores.
ia chegar ao céu, Trepar? trepar à árvore, Claro, subir. não é? Subir. E isso dá-nos uma ideia do que o Cristo nos quer dizer na forma de Jesus. Agarra-te, mesmo sentindo-te mal, agarra-te a um irmão que esteja mais alto. Oh. Entende? E tudo isso, o homem perdeu a lógica disso. E começou a organizar coisas que não dão em nada. Porque logo a seguir aquilo dava frutos realmente produtivos e quando o homem começou a ganhar mais inteligência, começou a pôr químicos. Já vem interferir outra vez no processo de descontaminação da humanidade. Ele interrompeu o processo. Então, entenda que todos os soldados que o Cristo coloca junto a si para ir combater as trevas, todos esses soldados são aqueles como nós conhecemos como Exu, são os mensageiros. Então, eles como mensageiros, como guerreiros, vieram combater primeiro que os homens as forças das trevas. E o combate foi tão grande. Veja que nós temos uma referência que o Cristo dá no Novo Testamento sobre Barrabás. Quando Barrabás e Judas tentam iludir o Cristo em dizer: estás aqui para ajudar o teu povo, mesmo que não saibas pegar na espada, pega na espada e vem conosco. E Jesus transformou essa espada na língua. Entendeu? Que porque falam as vossas línguas que ferem como espadas. A minha missão não é essa. A minha missão é outra. Era Javé novamente a tentar iludir aquela força cósmica a não realizar o combate que eles sabiam já que ia acontecer. Então, esse combate durou um dia. Vieram muitas forças de Exu de vários lados da galáxia, onde o Cristo também já tinha vindo a fazer libertação de alguns mundos neste quadrante galáctico. Então esses Exus, os que vieram lutar com Jesus, ficaram na Terra. E são os soldados. São chamados os guardiões planetários. E não existe diferença entre um guardião planetário e entre um Exu denso. Se o guardião planetário está sob as ordens do Arcanjo Miguel, Entendi. o Exu mais denso está sob as ordens do guardião superior. Então significa que todos são guardiões. Todos. Não podemos considerar um guardião e os outros ralé. Entendeu? Claro. Então todo Exu é guardião. Então esses guardiões aguentaram e puseram-se como porteiros, como guardiões dessas cidades criadas pelos Daimons. E cada espírito que queria ir para o inferno ainda não estavam habituados a ter que realmente trabalhar, iam para a preguiça. O Exu chegava, esse guardião chegava e ele perguntava: para onde vais? Eu vou para o meu reino. Ele disse: este reino já está selado. Foi encerrado por Miguel. Selado é Foi fechado. fechado. E só as almas mais duras de coração é que poderiam lá entrar para então irem sofrer já com dimensões controladas pelos guardiões.
Daí começa a existência de zonas abissais. Isso. As zonas abissais, Jesus e os seus guardiões conseguiram com que houvesse uma ruptura Ruptura. ruptura, Não, para eles entenderem. ruptura entre os daimons e entre os magos negros. Você fala Daimon, se refere aos dragões. Isso. Os dragões e os magos negros. Há uma Diz que separação. isso, há uma separação, houve uma ruptura, mas isso foi causada por Jesus ou eles se desentenderam? Quando nós não podemos envolver Jesus na primeira fila, na primeira frente da batalha. Claro. Quando o Exu começou a derrotar espectros, a derrotar magos negros, os magos negros pensaram assim: bem, se estes conseguem bater os espectros, nós não nos vamos arriscar pelos magos, pelos dragões. Nós vamos é fugir daqui e eles que se entendam. Isto fez a separação. O medo, pela primeira vez, sentiu-se naquela realidade medo. Não eles imporem o medo, mas o medo ser-lhes imposto. Isso foi a separação. Então explica melhor, não melhor, diferentemente para o pessoal realmente entender. O reino dos Daimons estava espalhado por todo o astral. Que é o reino do movimento, diferente do reino do som. Isso. Esse reino estava ocupado. Era tudo de Daimons e de magos negros e de espectros e de outras criaturas, não é? Que estavam a receber então os espíritos. Tudo era inferno, mas não havia a prisão. Declarada, não havia prisão declarada, né? Então, eles impunham aos espíritos o medo. Entendeu? Ou seja, eles não diziam diretamente ao espírito: eu faço isso, eu faço aquilo, eu mato, ok. Eles não diziam isso. Não diziam o quê? Diretamente ameaçavam os espíritos. Mas o dar-lhes uma TV para eles assistirem aos programas manipulados, tal como acontece aqui. Porque a humanidade é uma reprodução do que se passou no inferno. Vou abrir um parênteses. Pode? Pode. Estão me inspirando a dizer o seguinte. A origem do sofrimento do Buda. Sim. Que a pessoa está sempre acreditando que o propósito dela é buscar tornar-se alguma coisa, nem que seja um ser iluminado, através da progressão entre as dimensões, e está lutando para não descer na escala que ela já alcançou. Né? Então ela está ali sempre lutando por ser alguma coisa e para evitar de se tornar uma coisa que ela não quer, e em meio tempo ela está ali ocupada com os prazeres sensoriais, sempre buscando tê-los e tentando evitar não perdê-los. Essa é a prisão de que você fala, que não era uma prisão declarada. E isso nas colônias, né? Sim. Ou seja, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Continue, por gentileza. Então nós podemos pegar nesse pequeno último aspecto, é que toda essa zona astral onde os Daimons, magos negros e espectros e outras qualidades de seres se manifestavam, era um reflexo também do que aquilo que se passava com o próprio Criador. O que o próprio Criador fazia aos seus clones, Claro. eles faziam também aos espíritos.
Ou seja, Bom, enquanto ele está tossindo, eu vou dar uma revisão para vocês do que foi falado. Quando ele fala o Criador, ele está dizendo aquele que criou segundo a sua imagem e semelhança, sem seguir as leis do Deus gerador, e, portanto, criou aberrações. Então ele diz, embaixo, nessas colônias do movimento, onde a escravidão, para engordar o espírito, era a ordem do dia, ou de todos os dias. Então ele disse isso, que por lá então as pessoas encontravam essa prisão que queriam, que não era declarada. Então já voltamos aqui. Então, se no verso... Desculpa. Por que eu comecei a explicar isso? Para dizer que o que era em cima era igual ao que estava embaixo. Porque Javé fazia uma festa à parte do que a criação estava pedindo para o equilíbrio do todo. E aí você começou a dizer que embaixo, apesar de ser muito lindo, colocavam a ideia de progresso, uma coisa limitada, uma aberração fora da lei do equilíbrio. Pois não, continue, por gentileza. No meio do negócio que eu estou falando para o povo, eu esqueço tudo que eu ia falar. É normal, porque você é atacado de outra forma. Como? Você é atacado de outra forma. Através do esquecimento. Através do cansaço que você tem em cima. Nossa, estou com sono. Entende? É atacado assim. Portanto, o médio e eu somos atacados de uma forma e você é atacado de outra forma. Seria bom aqui abrimos um parênteses para ele dizer assim: quando o espírito domina a carne, estas sensações não existem. Claro. Não é? Porque nem o espírito que domina a matéria ou o espírito que domina o médio consegue se auxiliar, nem auxiliar o médio. Entende? O espírito que domina o médium, num exemplo de uma incorporação, não consegue se auxiliar, não consegue auxiliar o médium ou o próximo, por quê? Porque as forças, as cargas, por vezes, são tão grandes que o espírito leva-as com ele e depois passa um período em clínicas espirituais a restabelecer-se. Agora, o que acontece ao contrário? Quando o espírito não domina os sentidos sensoriais do homem. O homem domina os sentidos sensoriais. Mas isso não significa que o espírito não tenha os mesmos... Não esteja no médio. Claro. Isto torna uma autoajuda, uma grande ajuda entre dois seres. Mútua. Ajuda mútua. Isso. Era só para abrir esse parênteses, para que você entendesse que o espírito que domina o médio nem sempre o beneficia. Entende? Porque ele mesmo está numa prisão. Porque ele mesmo está numa prisão. Não, isso não quer dizer que ele não seja benevolente. Não, pode ser benevolente, pode ser um bom espírito. Mas se ele exerce sobre o médium uma pressão, uma prisão, ele está repetindo os processos viciosos do Criador que o mantém na prisão. Isso. Agora, se é ao contrário, o médium domina-se a si e o espírito transmite a mensagem. Uma parceria co-criativa. Co-criativa. E repare que quem tiver a trabalhar com dois médios, um que tenha o aspecto criador, mas não significa que seja mau. Claro. Pode ser um espírito benevolente, um espírito superior, não é? E se vir o outro médio que tem controle sobre si mesmo, sobre os seus movimentos, sobre o mexer a boca, lógico que o espírito
aproveita muito melhor aquilo que o médium tem mais experiência do que ele, em mexer os seus sentidos sensoriais. Porque quando um espírito se encarna, ao fim de algum tempo, ele tem um desajuste que não consegue estar no médio se não tiver na totalidade. Entendeu? Porque ele esqueceu. Claro. Agora, quando há um estudo profundo sobre essa ativação, que poderemos chamar uma nova ativação da mediunidade, não é? Quando o espírito não domina o médio, as coisas tornam-se melhores. Então, colocando um ao pé do outro, ninguém vai saber quem é aquele que está com o domínio de si, mas com o espírito lá, e aquele que está com o espírito em si, aprisionando o mestre, o médio. Porque as duas energias são parecidas, só que uma é co-criadora e a outra é criadora. E o que importa é o resultado. Tanto o criador quanto o co-criador, o espírito dominando ou o médium, deixando aquilo fluir e acontecer, obtém o mesmo resultado. Mas a prisão psíquica é reforçada naquele que faz através da cópia dos processos do criador, como é feito em cima. Isso. Que é vicioso. Hoje já começou a existir em algumas casas espirituais a manifestação de um eco no espírito que domina o médio. Esse eco é como se fosse aquele eco que surgiu na realidade dos Diamonds, e eles começaram a construir as colónias, o eco do som de Lúcifer. Aqui da mesma forma acontece, os espíritos já começaram a receber um eco, mesmo esses espléndidos homens, e já começam a espalhar gradualmente conhecimento. Agora vou dizer uma coisa sem querer magoar ninguém, porque nós estamos aqui à procura de melhores ou piores médios. Estamos sim a aproveitar em trocar ideias, trocarmos conhecimento, dizendo o seguinte: quando alguém vê um espírito que domina a matéria, esse alguém não fica interessado em conhecimento algum. Só quer coisas hilariantes. Quer a mulher que fugiu, quer a outra mulher que é casada ou o homem, quer separações, quer isso, quer aquilo. Trabalho, dinheiro, saúde. Tudo. Trabalho, dinheiro, saúde. E isso é uma coisa que é do Criador. Os co-criadores, os fãs co-criadores, eles já não se interessam tanto por isso, porque os co-criadores começam a passar de sabedoria, 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 sabedoria. Entende? E vivem no fluxo do rio da vida, onde não há um medo de que no futuro possa faltar, ou que a falta não seja provinda da vontade do Deus gerador. Certíssimo. É isso? É isso mesmo. Claro. Então, isto para verificarem que as várias manifestações do Cristo auxiliaram sempre a humanidade no despertar da mediunidade mais assertiva. Cristo fez as divisões e voltou novamente à Terra. Apareceu a Madalena, unicamente. A Maria Madalena, unicamente. A deturpação que Constantino pagou para alguns Para mudar tudo, né? para mudar tudo. Tirou a reencarnação. Tirou a reencarnação do livro, pô. Reencarnação, e tirou aquilo que eu acho que é mais grave. Tirou a força da mulher. Danado. Entende? Por quem fosse ler aquele livro, Para quem fosse ler aquele livro,
não pensasse que a mulher era melhor do que o homem. Então deixa eu ver se eu entendi. Na época do Constantino, a Bíblia foi alterada para que a, a, a força feminina fosse enfraquecida. E qual que é o outro aspecto que eu falei? Ah, tá. As pessoas então... Ai, já queriam me fazer esquecer, né? A gente tá se divertindo aqui, mas eu lembrei, tô ligado. E também para que a reencarnação, então, fosse aí transformada em ressurreição dos mortos no último dia. Para criar também aquela sensação de que eu tenho algo que eu quero e não tenho agora, preciso buscar e para isso preciso me esforçar. Mantenho o meu foco naquilo que é externo e ali fica então gravada a minha escravidão. É isso, assim nada ali. Isso. Pois não, continue, por gentileza. Continuando em Maria Madalena, ela foi sempre, durante 11 anos, o canal, a médium do próprio Jesus, Ué. que falava através dela como um sopro, aquele tal sopro do Espírito Santo, não é? Falava através dela aos apóstolos. Nossa. Entregou o ouro, hein? Então veja que Pedro passou a ter o título disso, não é? E este aspecto não é culpa de Pedro. Pedro não tem nada a ver com isso. O título do quê? Título do... De reprimir o feminino. Não mais na ideia de aquele a quem Jesus entregou a chave da sua igreja. Pedro, sobre ti assentarei. Você será a pedra, né? Cefas, né? Então, isso... Né? Imagina que isso foi deturpado também, né? Bom, estamos aqui também com uma nova interrupção. Já estamos chegando aqui no final desse encontro, já passamos de 1 hora. Eu vou fazer assim, Novox, João. A gente continua. Não, vamos terminar de falar dessa história de Pedro. O que você queria dizer sobre Pedro, para não ficar confuso e o pessoal ter que esperar e não entender. Vamos lá. Então Pedro não teve nada a ver com aquilo que está naquilo que se diz Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Ele não tem nada a ver com aquilo? Não. Com que parte daquilo que ele não tem a ver? Toda aquela parte. Porque deram-lhe mais força, mais isto, mais aquilo, para tirar a força a Maria Madalena. Porque realmente quem se sentava, partia o pão e dava o vinho, fazia os rituais que Jesus fazia, era o próprio Jesus em Maria Madalena. Nossa, que eu não sabia disso. O próprio Jesus em Maria Madalena. E então, quando aquilo acontecia, as pessoas falavam em outras línguas. Mas não é, por exemplo, como, me perdoem, se calhar vou ser crucificado. Mas... Se calhar você crucificado. Não era... Eu tô rindo porque ele até parou de falar. Tá, ele tá acessando o futuro já pra saber a melhor forma de dizer, porque a ideia não é ofender ninguém, né? Não é criar a vontade nas pessoas que ouvem de interagir dentro da escravidão que vivem, mas a libertação, né?
eh, eh, pondo o assunto mais leve, Constantino, porque deu muita riqueza, tinha que criar dentro daquele livro que já estava a começar a ser alterado, que passou do grego para o latim, e no latim que ele foi alterado, para se pôr as novas coisas que iriam fazer com que Constantino recuperasse a sua riqueza e que o povo pudesse vir mais até si. Então daí a ver a história do dízimo. O dízimo não era senão, no futuro, não é? Ou no próprio Constantino, na sua própria época, uma forma de ele recuperar aquilo que ele deu. Que é? O dízimo. Ele deu fortunas para comprar certas pessoas que estavam já ligadas a quererem formar uma igreja. E Constantino, ele forma a igreja, alterando tudo de Maria Madalena, passa para Pedro, todas as pessoas vão ler aquilo ou ouvem as que são em latim, percebem-se daquilo e vão começar então a dar os dízimos, a andar sobre leis. Então criou-se ali não um culto. Uma sociedade patriarcal. Com muito paganismo à mistura. Ai. Aquela imagem que aparece de São Pedro foi copiada por a imagem de Apolo. Claro, Deus grego. Entende? Então, todas essas alterações foi para que a mulher perdesse a força. Para que inibisse o sagrado feminino. Isso, sim. Claro. Porque senão a rainha era mais do que ele. Do que o rei. Então, essas coisas alteradas. É uma nojeira. A cara que você fez. São coisas que com o tempo a careca descobre-se. Com o tempo o quê? Se descobre a verdade. Claro. Entende? Mas Maria Madalena, e isso é mais importante, ela é que fazia o maná com as suas mãos. Ela é que comprava o vinho. Peraí, maná é o quê? O maná chama-se ao pão daquela época. Tá, quando diz Jesus comeu maná no deserto. Isso. Fraquinho. Chegou um ataque fraquinho. Então Maria Madalena fazia o maná, amassava, cozia. Então ela ia colher as uvas e ela fazia o vinho. Entende? Ela fazia aquilo tudo. Era como hoje vocês, para que hoje vocês possam entender, como as pessoas que fazem o Santo Daime, fazem a ayahuasca, aquelas pessoas que fazem. Mas ninguém vai fazer a não ser aquelas pessoas. Então A Jurema. A Jurema é A Jurema é o melhor exemplo, né? É o melhor exemplo, sim. É o melhor. Ou seja, alguém tem que ter o conhecimento, tem que rezar em cima daquilo por alguns dias, para que o efeito realmente ali se emprenhe. Isso. Então, ela fazia todas essas coisas e repartia. Então, a manifestação das línguas era pessoas ouvirem, por exemplo, um alemão que na altura não tinha, mas é um exemplo. Era, por exemplo, um hebreu ouvir um grego Claro. na sua linguagem. E vice-versa, cada um falava ao Espírito Santo e todos se entendiam. Porque independentemente da língua, ali o que começou a funcionar não foi a língua, foi o pensamento.
Só isso. Aham. E porque o pensamento se fechou, se abriu, a língua se fechava. Uhum. E todos se entendiam. Toda. Todos se entendiam. E tudo se entendeu. Tudo. Todos os homens que estavam a receber o vinho e o corpo de Jesus começavam a compreender-se. A princípio ninguém podia falar com ninguém a não ser que falassem na mesma língua. Claro. E quando o Espírito Santo descia sobre a casa, as pessoas que não conseguiam falar outras línguas entendiam-se, Claro. porque era a manifestação do Espírito Santo a trazer, a desbloquear a glândula pineal para que o pensamento pudesse ser, ou a telepatia pudesse ser a comunicação entre eles. Tá, mas como você mesmo disse pra mim aqui no encontro fora, né, instruções pessoais que eu recebi, não tem nada de mágica. É preciso uma técnica para chegar no espiritual, é isso? Então a técnica era o maná que ativava tudo isso. Sim, sim. Veja que aqui não há nada de paranormalidade. Porque a paranormalidade é uma treta. Uma treta! É uma treta. Veja, amigo. Para o quê? Para não? Para as pessoas terem medo. Ou para as pessoas ansiarem tanto aquilo para meterem medo aos outros. O ego, a vaidade. Isso. Ou o complexo de inferioridade, superioridade. Isso. Aquilo que acontecia quando o Espírito Santo se manifestava e que Jesus estava acoplado em Maria Madalena. Acoplado. Acoplado. Aquilo que acontecia era uma coisa natural. Jesus dava a capacidade que há no mundo a seguir. No mundo a seguir, que era o astral, onde todos falavam por telepatia. Ele abre esse portal e aquilo que é dado com paranormalidade deixa de o ser quando o homem toma consciência que é uma linguagem lá mais à frente. Entende? É uma capacidade do ser lá mais à frente de se entender. Abriu o sentido telepático. Claro. Quando acabava a reunião, tudo aquilo se recolhia. E os homens voltavam a ser homens. Igual na reunião da Majurema, por exemplo. Perfeito. A diferença é que lá o pessoal recebe o mestre. Sim. Nem todos. Não, claro. Mas não existe essa telepatia. Não. Não existe. Porque não é o propósito do culto, né? Não é um propósito do culto em si. Isso. Não é? Mas, para finalizarmos, eu pedia a vocês para que, se possível, se assim o entenderem, que fizessem as suas próprias pesquisas e em qualquer altura que se torne possível, eu responder a essas dúvidas. Claro. Entende? Porque nada melhor do que esclarecer. Entende? Mas não é pra virar um entretenimento, porque eu vejo isso muito acontecer. Perguntar coisa que já falou por preguiça de ouvir de novo. Isso. Não, e aí eu propunha que o Jefferson, antes de... Claro, faça uma filtragem. Isso, porque eu não vou responder aqui a coisas que as pessoas sabem. Eu também não vou ficar lendo textos e textos daquilo que já foi falado. Lógico, porque também não tenho tempo. Tem que ser coisas que... Séria, pô. Sério, para brincar, vamos todos para a praia jogar a bolinha, não é? Então pronto. Daí a gente começou então falando que Jesus foi aquela separação, a gente queria esclarecer se aquela separação que se deu foi voluntária ou um desentendimento entre eles. Daí você disse não. Os guardiões, ou seja, a equipe que Jesus trouxe,
da galáxia, Uhum. ali ajudou a estabelecer a ordem. Então, Oh, então vamos começar no outro encontro falando desses guardiões sim. e sobre essa separação, e dali a gente vê o que vai acontecendo. Pode ser? Pode. Então, uma mensagem final, por que é importante as pessoas, porque às vezes você tem que ouvir 10 vezes para entender, as pessoas se esforçarem para a compreensão de tudo isso. Como aconteceu aqui conosco, Conosco, né? não é? Até eu tomei. Ataque de esquecimento e ataque da garganta. Fossem corajosos. Qualquer coisa que vos venha interromper, não aceitem. Não aceitam que ninguém vos interrompa. Que os sons lá de fora vos tirem a atenção sobre aquilo que estão a ouvir. Se assim o fizerem, tudo será mais fácil. Mas começar é difícil. Claro. E essa continuidade, porque sempre chega coisa nova para fazer, e os sons, como você disse, tem sempre alguma coisa chamando a atenção para que a pessoa foque naquilo que é, em tudo aquilo que não é essencial. Aí eu vos digo que vocês irão compreender porque é que hoje o Brasil está a sofrer tanto de cargas espirituais. Está a sofrer dos seus governos, mas o foco é a Índia contra o Brasil. Nossa! O foco é a Índia contra o Brasil. Porque o Brasil é o celeiro, como diz já outro médio, é o celeiro dos médios. Entende? E isso tem que ser interrompido. É o que eles querem. A casta. É aquele grupo de 72 mestres que resolvem tudo sobre o mundo, querem impor à humanidade o hinduísmo e não aquilo que Jesus trouxe, que é a mediunidade. Qualquer um ter as suas capacidades psíquicas para se compreender a si mesmo. Por ora, ainda psíquicas. Num futuro próximo, omnisciente, omnipresente e omnipotente. Graças a Deus. Então, quem sabe não podemos depois fazer um estudo mais aprofundado sobre esses 72 indivíduos, sobre esse plano e o que cada um pode fazer a respeito para que siga então aí aquilo que é melhor para todos. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Nada. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja.